Era uma vez um pastor luterano chamado Elmer Schwant, que por volta de 1930 se dispôs a vir de 3 de Maio para a pequena vila Belo Horizonte e atender algumas famílias cristãs luteranas. Ele vinha a cavalo e realizou seu primeiro culto na casa do Sr. Teobaldo Beck. Na mesma época, também atendeu aqui o pastor Emílio Kriser, que vinha de Santa Rosa em sua carroça de mulas. Em um culto na casa do Sr. Otto Gerhard, as famílias de Vila Belo Horizonte decidiram fundar uma congregação, e em 13 de abril de 1933 foi fundada a Comunidade Evangélica Luterana São Lucas pelos membros Otto Gerhard, João Gling, Francisco Maron, Luiz Drescher, Andreas Krebs, Alfredo Collin e Adolfo Böhmer. Em 1941, o pastor Ludwig Kaminski é que vinha de 3 de Maio atender a comunidade entre os anos de 1931 e 1940. Ele realizava cultos em Vila Belo Horizonte, Esquina Bonita, Mambuca e Barra Mansa na casa de membros. O pastor Kaminski já vinha motorizado com seu Ford 29. Neste mesmo ano, em 1941, a paróquia de Horizontina foi desmembrada de 3 de Maio e foi chamado o primeiro pastor da comunidade, o pastor Walter Paul Rennick. No início, o pastor morou no Hotel Fikes, no centro de Vila Horizontina. Mais tarde foram construídos uma capela de madeira e a casa pastoral. Os cultos eram realizados em alemão. Além de nossa comunidade, o pastor atendia mais 3 lugares e ia com o seu cavalo Prince. Um dia, antes do culto em Cascata, na casa do Sr. João Reisner, o pastor foi preso sob acusação de ser um espião da Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial. O pastor Rennick ficou preso 51 dias em Santa Rosa e depois foi enviado para Porto Alegre, posteriormente mandado para uma colônia agrícola em Daltro Filho, onde foi submetido a trabalhos forçados juntamente com outros pastores. Lá ficou por mais 10 semanas até que adoeceu e foi solto. Depois de se recuperar, mostrou interesse em voltar para a Vila Horizontina, mas não foi permitido por ser uma região de fronteira. Então ficou na casa de seus pais até receber um novo chamado pastoral. Seus pertences, assim como seu cavalo, nunca mais foram recuperados. Em 1942, foi chamado o pastor Evaldo Wilke, que ficou em Horizontina até 1970. Os cultos, por muito tempo, só podiam ser realizados com a autorização do governo, mas mesmo assim, o pastor realizou grandes trabalhos juntamente com a congregação. Em 1944, foram fundadas as comunidades em Dr. Maurício Cardoso e Lajeado Correntino. A capela de cultos de Horizontina foi derrubada por um vendaval. Então, em 1951, foi fundada a Escola Luterana São Lucas, onde era dado aulas e realizados cultos. A comunidade tinha 4 escolas: Horizontina, Mambuca, Esquina Bonita e Correntino, somando mais de 120 alunos. Em 1954, foi construída a calçada em frente à igreja-escola e uma estrebaria e um chiqueiro. Em 1957, foi construído o prédio novo da escola, onde também eram realizados os cultos. Também neste ano, iniciou em nossa congregação os trabalhos do Departamento Feminino, e entre 1962 e 1964, a Juventude, Coral Misto e Hora Luterana. Em 1965, foi construída a nova Casa Pastoral. Também neste período, a comunidade começou a sustentar o pastor com recursos próprios. O pastor tinha carro, um Fusca, e já naquela época sentia-se necessidade da construção de um ginásio. O pastor Wilke atuou em Horizontina por 28 anos e, em 1970, aceitou o chamado para Pomerode, Santa Catarina. Em 1971, veio para Horizontina o pastor Jorge Raschke. A congregação já contava com 58 famílias. No período em que esteve aqui, foi comprado um Fusca novo e iniciado o trabalho com o departamento de leigos. Em 30 de abril de 1978, foi inaugurado o novo templo, onde passou a serem realizados os cultos. Em 1979, por motivos financeiros, foi desativada a escola, com 168 alunos. O pastor Raschke ficou em Horizontina até 1983. Em 1984, chega a Horizontina o pastor Adalberto Hiller. Durante o tempo em que ficou aqui, aconteceu o desmembramento da paróquia de Dr. Maurício Cardoso em 1985. Nesta época, também foi construída a casa pastoral e feito o chamado do primeiro pastor daquela paróquia. Em 1986,
A São Lucas teve o auxílio de um estagiário em teologia chamado Lauri Pinoff. Em 1987, iniciaram-se os trabalhos no projeto de construção do ginásio da congregação. Neste período, também foi comprado um Fusca ano 82. O pastor Hiller ficou em Horizontina até 1987, quando recebeu um chamado para Portugal. Em 1988, foi instalado o pastor Norberto Stadler. A paróquia contava com 180 famílias. O pastor Norberto começa a trabalhar fortemente com a liderança da São Lucas, delegando tarefas, poderes e responsabilidades conforme os dons dos membros. Também iniciou o trabalho com os grupos familiares. O pastor Norberto ficou aqui na São Lucas até 1995 e, nesta época, já havia começado a construção do nosso ginásio. Em 1996, foi chamado o pastor Itamar Schlender, que juntamente com a liderança da congregação, elaborou o planejamento estratégico da congregação São Lucas, trabalhou na formação e capacitação de novas lideranças, bem como novos departamentos e grupos de dons. Nesta época também iniciou os trabalhos com os grupos musicais. Os líderes dos grupos e departamentos se reúnem até hoje nos conselhos administrativos. Em 2000, tivemos a inauguração do ginásio e contratação de um professor de música e regente para fortalecer o trabalho musical na congregação. Em 2001 e 2003, foram montadas e apresentadas as primeiras cantatas de Natal da São Lucas. No período em que o pastor Itamar esteve aqui, foram comprados um gol para a paróquia e um computador para a secretaria, e também contratada uma secretária para realizar os trabalhos burocráticos da congregação. O pastor Itamar ficou em Horizontina até 2003. No ano de 2004, chegou à nossa congregação o pastor Jacques Cristiano Schlosser, que deu sequência ao trabalho com as lideranças da São Lucas, assim como a retomada do estudo do planejamento estratégico da congregação. Neste ano, tivemos a grande comemoração dos 100 anos da IELB, com a participação do teatro da nossa comunidade, a presença do reverendo Mário Lembauer e esposa Cristiane, e também da orquestra da Ubra no clube de nossa cidade. Foram realizadas uma cantata de Páscoa em 2005 e uma de Natal em 2007, cultos crioulos em 2005, 2006 e 2007, ceias pascais cristãs em 2006 e 2008, festejos dos 50 anos do Departamento Feminino São Lucas em 2007, e neste mesmo ano também foi iniciado o projeto Coralzinho e Escola Bíblica Infantil com as crianças da comunidade Bom Jesus da Bela União, projeto de construção de um pavilhão de atividades na comunidade Santíssima Trindade de Barra Mansa, projeto Macedônia e criação da logomarca da comunidade São Lucas. Em 2008, iniciou o trabalho de reconsagração de todos os membros da comunidade Bom Jesus da Bela União. Nos anos de 2007 e 2008, foram adquiridos climatizadores para a igreja e também um data show. No dia 13 de abril de 2008, tivemos a comemoração dos 75 anos da comunidade São Lucas, que com certeza ainda será muito abençoada e, com a presença de Deus, felizes para sempre. Louvamos ao Deus eterno por tão grandes dádivas derramadas sobre nossa comunidade. Somos gratos por sua palavra poderosa pregada em nosso meio por servos e servas fiéis. Rendemos graças ao Eterno pelas muitas crianças, jovens, casais que por aqui passaram e que ainda aqui comungam, formando assim esta grande família São Lucas. Ao Senhor Jesus seja dada toda a honra e a glória.